Saudações, sejam bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. Este vídeo trata sobre uma indagação, mas não é uma indagação simples, mas uma indagação extremamente complexa que transcende a vida de todos nós seres humanos. E uma pergunta que apenas nosso Senhor Jesus Cristo pode nos responder. E que pergunta é essa? Aguarde mais um pouco para adentrarmos propriamente nessa indagação e desfrutarmos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra do próprio Deus. Certa vez, os saduceus, que eram um povo ali que viviam entre os judeus e que tinham a doutrina de não acreditar na ressurreição. E eles fizeram a seguinte indagação para nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu quero dizer que essa passagem bíblica, ela está no livro de São Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao 27, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 23 ao 33, e o Evangelho de São Lucas, que é o capítulo 20, versículo 27 ao 40. E os saduceus fizeram a seguinte indagação: Mestre, Moisés deixou escrito que se um homem casa e ele morre e deixa irmãos, os irmãos dele, o próximo no caso, casa com a viúva e os filhos que dali suscitarem serão do irmão que morreu. Ou seja, o filho não será propriamente dito do que casou novamente com ela, aliás, o segundo irmão, mas do primeiro que morreu. E eles disseram que o segundo morreu, o terceiro irmão também morreu, que eles disseram que eram 7 irmãos, e assim até o 7º. E por fim, a mulher também morreu. Aí vem a grande pergunta que eles fizeram a nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntaram: Mestre, na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Vai ser esposa, uma vez que se casou com os 7 irmãos. Ou seja, é uma pergunta extremamente complexa e difícil. Antes de tudo, eles fizeram, eu creio, essa pergunta para testar nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles não acreditavam na ressurreição. Daí, eles fazendo essa pergunta, eles pensavam: vou pegar o mestre, vou pegar nosso Senhor Jesus Cristo, armar uma espécie de arapuca, pegá-lo e ele pode se contradizer ali e a gente corroborar com a nossa doutrina, ou seja, de que não existe propriamente a ressurreição, que não existe ressurreição. Daí a resposta é muito maravilhosa, uma resposta extremamente maravilhosa mesmo e grandiosa, uma resposta que só apenas nosso Senhor Jesus Cristo poderia dar, e vou explicar por quê. A resposta do nosso Senhor Jesus Cristo foi: vocês desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Pois, nosso Senhor Jesus Cristo diz que na ressurreição daqueles que se julgarem dignos e que forem, digamos, ressuscitados por Deus, ninguém vai se casar, os homens não vão se casar, nem as mulheres vão se dar em casamento. Todos serão como anjos. Essa foi a pergunta que nosso Senhor Jesus Cristo deu para eles. E depois acrescentou mais ainda, que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Pois sempre quando as pessoas falavam dos patriarcas, os 3 grandes patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó, sempre se referiam a ele como pessoas vivas. E daí ele disse: Deus
não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Pois sempre quando se referiam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se refere a ele como pessoas vivas. Portanto, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Daí fica a seguinte, digamos, questão na cabeça. Uma pergunta como essa, Moisés poderia responder? Não. Os 3 grandes patriarcas poderiam responder? Não. Salomão, com toda a sua sabedoria e sua glória, poderia responder? Não. Os grandes pensadores da humanidade, como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e assim sucessivamente, poderia responder? Não. Por que não? Porque essa é uma pergunta que apenas Deus pode responder, pois é uma pergunta que transcende a própria existência do indivíduo humano. E nosso Senhor Jesus Cristo respondeu porque Ele é o próprio Deus. É como se Ele tivesse ali domínio, como não? É como, de fato, Ele tem domínio sobre toda a criação e sobre toda a vida, e tivesse ali assistindo tudo, sabe de tudo, desde os primórdios da criação dos céus e da terra, e com suas leis, com suas limitações que a natureza tem, assim como o indivíduo humano. Então ele sabe de tudo. Por isso ele falou: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, pois para Deus não é impossível ressuscitar alguém, não é impossível trazer alguém que morreu de volta à vida. Não, isso para Deus não é impossível. Ele tem poder para isso e vai fazer isso. Assim também como Abraão, Isaac e Jacó, não se refere a ele como mortos, mas como vivos. Ou seja, Deus, ele é onipotente, e nosso Senhor Jesus Cristo sabe de tudo isso, sabe porque ele é o próprio Deus. Ele sabe como que é a ressurreição. A resposta dele foi de uma pessoa que sabe, não é uma resposta especulativa, não é uma resposta que deixa dúvidas. E tanto que os próprios fariseus ali, que estavam ali próximos, falou: mestre, falastes bem. Ou seja, as palavras de Jesus Cristo tinham 2 coisas: autoridade, primeiramente autoridade, e também conhecimento eterno, sabedoria propriamente dita, como o Criador propriamente dito. Então, eu sugiro a vocês, sempre quando forem ler a Bíblia, é apenas uma sugestão, que vocês não olhem para Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, como um simples homem evoluído, como muitas denominações aí, digamos, pseudo-religiosas falam de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, não, ele apenas foi um ser evoluído, ele é apenas um grande homem. Não, isso é falso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus manifestado em forma humana, como nós seres humanos, mas ele é Deus. Todas as indagações que ele respondeu, toda a vida dele dão prova disso. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo dá prova que ele é o próprio Deus. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E fiquem com Deus e até a próxima.